Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do One College Talk. É sempre bom estar aqui com vocês, sempre bom compartilhar verdades do reino, trazer para vocês conhecimento, fortalecer a fé de vocês, fortalecer o argumento de vocês, o conhecimento de vocês, seja em filosofia, ciências, teologia, presença de Deus, testemunhos vivos de manifestação da glória de Deus através da vida de muita gente. E a gente quer trazer esse conteúdo para você, para que você cresça, para que você seja parte do cumprimento do propósito do One College como um todo, né? Que aqui pelo One College Talk faz parte também. É formar um exército que proclama as verdades do reino, que saiba defender a sua fé, com total conhecimento de causa, com muito conteúdo e com muita vida de Deus. Então, assim, aperta o joinha, compartilha o link, segue aí o canal e espalha a notícia, porque a gente tem certeza que o conteúdo aqui vai abençoar a vida de muita gente, tá bom? E mais uma vez estamos aqui agora hoje com dois convidados bem especiais, né? Nós estamos aqui com o Derli e com a Raquel. Eles são os diretores, os donos do Centro Educacional Evangélico, uma escola cristã que vai até o ensino fundamental 2, até o 9º ano do ensino fundamental. E a gente vai conversar com eles sobre educação, sobre o empreendimento em si, sobre ser empreendedor e tudo aquilo aí que eles puderem compartilhar conosco através da experiência deles. Gente, obrigado por terem aceitado o convite. Muito obrigado, Derli. Muito obrigado, Raquel. É um prazer aí saber da história de vocês e ter vocês aqui conosco. Tanto faz. Começar é mais difícil, vai lá. Fabiano, obrigado por esse convite, muito nos alegrou e foi um tempo interessante que a gente começou até a refletir na nossa história. A gente está no dia a dia, na correria e não para um pouco para refletir. Quando você mandou, vamos conversar um pouco, foi bacana, que daí a gente começou a lembrar da onde, até o motivo pelo qual a gente começou, né? Sim. Então foi bacana. Eu já te agradeço de antemão por isso. Que legal, Derli. E deu um frio na barriga, como eu te falei. Porque, assim, a gente ali com o podcast, anexo aqui à escola, então a gente já tem alguma experiência, Sim. mas sempre como entrevistadores, né? Certo. E é a primeira vez que a gente participa como convidados, como entrevistado, aí nós, ai meu Deus, o que ele vai perguntar? E a gente vai saber responder, né? Então é gostoso, é interessante, a experiência é diferente. Muito obrigada, Deus abençoe. Que bom, para nós é uma alegria também. Eu queria saber, vocês dois, são de Curitiba, um resumo assim rapidinho, vieram da onde, se conheceram, como é que é a história dos dois solteiros até casar? Bem, eu sou de Balneário Camboriú, né? Morei lá até os 20 anos, e as pessoas perguntam o que você faz em Curitiba, né? Se morava em Balneário Camboriú. Eu tinha uma professora da universidade que dizia que qualquer lugar no mundo é excelente, desde que você esteja feliz ou no trabalho ou no amor, e graças a Deus, né? Vão fazer 32 anos que nós nos casamos, né? 32 de casados. Vou fazer 32 de casados. Eu tinha 18 quando conheci o Derli, ele tinha 23, estava no primeiro ano de faculdade. Então, assim, Curitiba é a cidade que me acolheu, aí, a cidade onde eu tenho a maior parte da minha trajetória. Você veio para cá com quantos anos? 20 anos. 20 anos. Com 20 anos. Veio para estudar, trabalhar? Não, eu vim quando eu casei. Você assim, casou lá? Eu estava terminando o 3º ano de psicologia, faltavam 2 anos só para eu me formar, assembleiana desde sempre, certo. Família de assembleiana. Eu deixei meu trabalho, deixei minha faculdade no final do 3º ano, família, tudo. A única pessoa que eu conhecia era o Derli e tinha visto a mãe dele e o pai umas 2 vezes e cidade nova. Corajosa. E corajosa, Derli. Te botou uma grande responsabilidade. Não, realmente. Não. Naquela época, a comunicação não é como hoje, né? Não. Então... Demorava uma semana, Fabiano. Nós temos pilhas de cartas. Nós namoramos por Você carta. Morava onde quando ela estava em Camboriú? Você sempre foi de Curitiba? Não, na verdade, eu era de Marialva, lá no interiorzão do Paraná. Eu sou o VIP, né? Vira interior do Paraná. Então, VIP. Eu vim de lá e fiquei aqui, tá, em Curitiba e tal. Eu fiz a Academia Militar do Guatupê, da Polícia Militar.
Certo. Então, logo depois que eu me formei e tal, no início de carreira, assim, eu comecei a fazer teologia e daí conheci a Raquel. E aí a gente se comunicava por cartas, né? Era uma semana, tinha que levar no correio, tinha que pegar. O dia que recebia a Gente, carta... se você mostrar isso pra Nova, mostrar pra Sara, ela vai dar Gente, risada. o dia que recebia a carta tinha que ler, responder no mesmo dia e postar no correio, para em uma semana chegar depois lá a o resposta. outro receber. Exato. Senão o outro já ficava, meu Deus, o que Hoje, aconteceu? em uma semana, uma mensagem no WhatsApp já está desatualizada. Já não tem mais nem novidade numa mensagem dessa. E era assim, teologia não era reconhecido pelo MEC na época, Certo. nós estamos falando do início da década de 90. Então existia um curso de teologia que ele era em módulos. Uhum. E eu fiz em Itajaí, que é onde tinha a faculdade, ali do lado de Balneário Camboriú, e os módulos para lá demoravam alguns anos. E o Derli quis fazer os módulos todos em um ano. Então ele foi para São Paulo, para Joinville, Curitiba, e daí foi lá em Itajaí fazer um módulo. E lá você A gente se conheceu. encontrando. Olha, de Deus, esses encontros assim, né? Aí vocês se encontraram para construir que tipo de carreira? No começo do relacionamento, vocês congregavam... Você já era cristão também? Sim. Mas, formação da Assembleia também? Olha, não. Muito pelo contrário. Você já era da igreja da Parede Preta daquela época? Pois é, exatamente. Quando eu entrei na academia do Guatupê, em 87, a Mocidade para Cristo tinha um trabalho em Curitiba. Toda segunda-feira à noite. Clubão. Caraca, Derli. No Clubão. E aí... Não que eu tenha participado dele, entendeu? Não. Me contaram. Eu li. Mas eu participava disso. Aí eu fui no Clubão, aceitei a Jesus Cristo no Clubão e tal. Fui no Clubão. E paralelo ao Clubão, tinha um pessoal que começou a se reunir. O pessoal começou a se reunir ali naquela escola, uma pré-escola hoje em dia, Pimpão, Ursinho Pimpão. Encontros de Paz e Amor. Serginho Moraes, o Rocha, e o pessoal que lá e tal, aí começou a virar, aí veio a Banda Brava, os Esconde Paz e Amor e tal e coisa, e é nesse meio que a minha fé, vamos dizer, foi alicerçada, estruturada ali. Você sabia que tudo isso que você começou foi a igreja que me recebeu quando eu vim fazer faculdade em Curitiba. Não sabia. Fui lá pro Paz e Amor. Sério, né? Pastor Sérgio, Banda Brava. Exatamente. Tudo isso aí eu tava lá, era piazão lá. Eu lembro, na época era assim, era mais assim, vamos dizer, o fervo, como diria. A gente ia lá para Rua Barbosa, colocava Era na Nunes Machado ali? Cruz Machado 23, isso. Ao lado do Corpo de Bombeiros. Exatamente. Eu lembro que era um momento rico, assim, era o pessoal assim, que queria buscar Deus, porque alguns ali com família bem complicada. Eu acho que é uma boa definição, seria a igreja da Parede Preta da época. Exato. Nós estamos falando de 1988, mais ou menos. Eu cheguei aqui em 93. Mais ou menos. Já estava lá na Travessa da Lapa. Já não estava mais, estava lá na Travessa da Lapa. O Paz e Amor começou ali no Ursinho Pimpão, ali, na verdade, a gente reunia lá domingo de manhã, com algumas pessoas numa garagem que tinha, daí foi pro... Na Itaí dos Bombeiros. Exatamente. E depois que foi para a Travessa da Lapa. Isso, eu cheguei em Curitiba e já estava na Travessa da Lapa. Exato. Que legal. Bem, a minha igreja não tinha bateria, não tinha... Não, a tua igreja... Não tinha luz, o Derli não era de Deus, não. Para tua igreja, o Derli... Sabe que é interessante, assim, você veja a visão de alguns pastores na época. Nós namoramos, noivamos, casamos na Assembleia de Deus, em Balneário Camboriú, mas... Inclusive, quando nós casamos, o Derli não era membro da Assembleia de Deus, e o pastor sabia, e ele falou, é cristão, é convertido, é batizado em águas, é batizado com o Espírito Santo, e fez o nosso casamento na Assembleia de Deus, Derli ainda na época no Paz e Amor. Que legal. Que era um pastor, vamos dizer, diferenciado, vamos falar assim. Ele fundou a Igreja Assembleia de Deus no Chile, então ele foi o pioneiro assembleiano no Chile. Então ele chegou lá, o camarada tem um testemunho de vida absurdo, assim, o saudoso. Tinha uma visão mais ampla do que na época, né, do momento. Poxa, era um camarada assim que pregava, ninguém ia na igreja, pregava, ninguém ia. Até que um dia a casa dele pegou fogo. E eles ficaram sem nada, e aí chegando o inverno no Chile. Aí as pessoas começaram a ir
por dó do pastor Zé Alves. E hoje a Igreja Assembleia de Deus no Chile é uma igreja poderosa e tal. Então a gente vê que Deus tem uns caminhos assim. E esse homem que não... Se o cara é crente... Pode casar, vou casar. Glória a Deus pela vida dele, hein? Glória a Deus. Tá, agora volta. Vocês casaram e viviam do quê? Qual era o plano da família? Bom, eu era oficial da PM e a Raquel fez na época um concurso. Porque você parou a psicologia. Ou não voltou? Esse é um testemunho à parte, daí vai muito tempo. Um pouquinho antes de eu vir para Curitiba, eu tinha feito concurso da prefeitura, passei em 5º lugar aqui no concurso de professor, eu tinha magistério. E na época você podia fazer concurso e lecionar tendo apenas o magistério, não era obrigado a ter a pedagogia. Nós estamos falando início da década de 90, né? Perfeito. Eu estava 3º indo para o 4º ano de psicologia, daí passei no concurso, Derli era tenente da Polícia Militar, e eu, professora da prefeitura. Ganhava 150 dinheiro da época, tá? E a mensalidade de psicologia era 450. Só tinha 3 cursos de psicologia. PUC, Tuiuti e Federal. Então, impossível, né? Impossível, assim. E eu fui num culto, numa quadrangular ali na Capela Missionária, no centro. Na Marechal Floriano. E tinha um pregador, eu não gostei, achei ele muito abotoadura, cabelo com brilhantina, achei ele muito assim, como é que eu vou dizer? Metrosexual, aquela coisa assim. Eu não gostei dele assim, mas eu ouvi o que ele pregou. E no final ele falou assim, qual que é o impossível de Deus para a tua vida? Pede para Deus qual que é o impossível de Deus para a tua vida. Isso era mês de maio, tinha casado em dezembro, isso era mês de maio. Aí eu falei, Senhor, impossível Deus para a minha vida, o que eu preciso é de uma vaga na Universidade Federal do Paraná. Eu tinha entrado com pedido de transferência, tinha sido negado. E em menos de uma semana, Fabiano, eu estava estudando na Federal do Paraná. Uou! Deus é Deus. Era uma coisa assim. É uma coisa assim, é uma história que tem todo deve ter todos os detalhes. Né, que é um testemunho. A gente pode fazer um episódio só com essa história. Ao invés de faltar os 2 anos que me faltaram 4, porque certo. Você vai aproveitando disciplinas e tal, né? Mas eu formei psicóloga e licenciada em psicologia, que é a minha primeira graduação, pela Federal do Paraná, que foi uma bênção de Deus, foi um milagre de Deus na minha vida. E em que momento, ano, o que vocês pensaram quando vocês resolveram pegar algum capital, fazer algum empreendimento, juntar, ou solicitar algum empréstimo, pegar todos os investimentos do salário de sargento e botar numa... de tenente. E botar numa escola? Eu me lembro até hoje, assim, para mim é muito claro, assim, eu estava... um pequeno apartamento que a gente tinha, assim, pensando. E aí um dia eu estava, assim, pensando, eu queria fazer tal coisa. Eu falei, eu queria fazer... Aí, Raquel Vanderlei, o que que está... Não, eu falei, o desejo do meu coração é o seguinte, eu não gosto de falar muito, o que está passando, o que você está pensando, Então, naquele dia eu resolvi falar. Eu falei, não, eu estou pensando o seguinte, eu queria um lugar, porque... Eu vi as crianças assim na igreja, assim, na minha cabeça era meio matemático, assim, uma escola dominical, 1 hora, que eles ficam na igreja, durante a escola, pelo menos 20 horas, às vezes mais. Eu falei assim, a hora não dá tempo assim, os caras estão sendo influenciados por mal, né? Eu falei, estão influenciados por mal, eu queria ter um lugar onde fosse era meio até ingênuo, um lugar que fosse uma escola dominical por mais tempo com as crianças. Certo. Aí me disseram assim, se você colocar o teu coração nisso, Deus pode te dar o que você quer. Aí você falou em capital. Como diz assim, a gente negociava o almoço para pagar o jantar, né? Então não tinha assim, minha família humilde e tal e coisa, e daí começou assim, Eu assumi uma função lá na Polícia Militar, de um posto acima do meu. Certo.
E sobrava, vamos dizer assim, vamos ilustrar, sobrava R$1.000. R$1.000. E era um salário de capitão, eu era tenente, ganhava como capitão. E essa diferença, para eu não vou alongar o meu padrão de vida. Eu vou pegar esse dinheiro e vou guardar. Aí, economizamos eu fiquei 10 meses, bem certinho, fiquei 10 meses nessa função. Peguei esses 10 mil, vamos lá, só pela ilustração. E comprei um carrinho. A primeira coisa que eu ia... Uno, coisa mais linda, o Uno Bordeaux. Bordeaux, assim. Aí, peguei o ninho e fui para Foz do Iguaçu. Falei, vou conhecer as cataratas. E na volta, aquele negócio começou. Falei, olha, tem um terreno lá perto do Morro aqui onde nós estamos. Bem, esse terreno aqui, que era conhecido como o Morro do Piolho, que é aqui na frente. Sempre foi um lugar pesado, né? Hoje, graças a Deus... Mal falado. Sim, é um lugar mal falado e tal e coisa. E aí eu acabei trocando aquele Uno e comprei esse terreno. Mais 36 parcelas de R$360. Mais 36 parcelas de R$360. Só que a gente não tinha, mas eu queria fazer uma escola para que as crianças tivessem uma escola dominical alongada. Maior. Maior. E bom, e aí já passaram 28 anos. Entre esse propósito que surgiu no coração dele até a gente criar a escola, foram 4 anos. Aí foram os 4 anos que eu ainda fiz de psicologia e ele foi fazer... Mas onde é que você... Ele queria a escola porque queria uma escola dominical para mais tempo. E você nisso? É que assim, nós casamos e a gente começou a pensar assim, e quando nós tivermos nossos filhos? Na época, estava no auge da música El Chan. Saudável. Então, tudo que era escola fazia apresentação com as menininhas de 2 anos, de mini saia. Aquelas roupinhas Exato. Aí, nós, recém-casados, puxa, mas a gente não quer isso. Quando nós tivermos nossos filhos, nós não queremos isso para eles. Certo. Mas tudo que era escola fazia, públicas, privadas, tal... E a gente, puxa, mas a gente não quer isso. Daí, começou... Eu era professora, eu tinha dado aula 3 anos em Balneário Camboriú, no estado, e aqui eu era concursada, professora do município de Curitiba. Então, entendia já um pouco como que era a dinâmica das escolas por dentro, tudo. E daí surgiu esse desejo, assim, puxa, nós, de repente, temos uma escola e a gente não conhecia nenhuma. Hoje em dia a gente conhece... centenas, mas a gente não conhecia nenhuma escola cristã, escola evangélica, alguma coisa assim. Dali foi surgindo. Só que a gente viu que a gente não tinha preparo. Uma que não tinha preparo nenhum e outra que não tinha preparo mesmo. Puxa, temos que estudar mais. Certo. Ele foi fazer 4 anos presencial, trancou direito, estava na metade do curso de direito. Sim. Foi fazer 4 anos presencial de teologia. O meu sogro não era crente, não se conformava, dizia, mas deixar direito para fazer teologia, né? Que não valia nada. Nem reconhecimento do MEC na época, né? E eu fiz, daí esses 4 anos eu fiz psicologia. Eu formo em dezembro a gente constrói aqui, né? E a escola começa em março. Quando a gente fala, começou em março de 98, com os 4 primeiros alunos ali. 4 alunos. 4 alunos. 3 bolsistas. Um pagava inteiro. Tecnicamente, 2 estudavam de graça, um pagava meia e o outro pagava integral. Ele sabe disso, tem que esse pagar integral tem que ter um peitoral aqui na entrada da escola. Eu acho que talvez sim. E daí assim, eu trabalhava à noite na escola da prefeitura, que eu era concursada, e com o meu salário eu pagava o salário da única professora que tinha na escola, né? Então, eu tinha uma professora, terminava, fechava, eu fazia a limpeza da escola, tal, e assim a gente... E a casa é sustentada, entre aspas, assim, as nossas despesas pessoais... era com o salário do DRI. E a Raquel trabalhava para pagar a professora aqui. A educação mudou do dia das 4 primeiras crianças até hoje. Não só o tamanho da escola, como o processo da educação como um todo. Vocês estão conseguindo fazer hoje, com o tamanho que está, aquilo que vocês queriam fazer quando chegaram os 4 primeiros alunos? Eu acho que muito mais, Fabiano. Hoje, Deus nos deu muito mais ousadia para fazer as coisas. A gente entende de uma maneira muito mais clara o propósito.
né? E assim, a batalha espiritual, a batalha filosófica, ideológica, a batalha educacional, ela se tornou muito mais explícita, muito mais acirrada. Então, e também assim, Deus nos proporcionou no decorrer desses anos a possibilidade de uma série de cursos, de uma série de capacitações que também nos permitiram, porque a academia ela te dá isso, ela te permite alguma ousadia no sentido que você entende do conteúdo que você está trabalhando, você entende legalmente quais são os direitos legais de uma escola privada, então tudo isso vai dando muito mais credibilidade para a instituição e também mais ousadia para a gente trabalhar enquanto escola cristã, né, Derli? Assim, é claro que, pelo menos comigo, ainda sempre paira aquele sentimento de que, olha, eu não estou fazendo o suficiente. Certo. Mas é aquela insatisfação, não de frustração. É uma insatisfação talvez seja porque você acha que poderia fazer mais do que aquilo que já poderia fazer mais, assim, às vezes eu me Mas está indo bem. Não, sim, estamos indo bem, mas às vezes eu me sinto como... imagine que é bem aquilo, a seara é imensa, você às vezes não dá conta de você fazer. A mesma coisa, chegar, eu preciso transportar esse monte de pedra e eu tenho um carrinho de mão e é imenso o que eu tenho que fazer. Certo. Então, isso me gera uma frustração. Quando você olha para o todo... Exato. Aí você vê... Você tem vontade de ser maior para poder... Eu não digo ser maior, eu queria fazer mais. Impactar mais. Impactar mais, assim. Essa palavra fica melhor. E quando vocês pensam numa escola cristã? Escola tem tudo. A escola, qualquer escola, né? O conceito de escola, tem toda uma preocupação científica, pedagógica, social, de socialização. E o cristianismo tem toda a preocupação teológica, doutrinária, valores e tudo mais. O que vocês fazem, ou o que vocês desejam fazer, talvez ainda não tomou toda essa forma. Vocês fazem um local de ciência. A escola de vocês é um local de ciência, de conteúdo, com cases de sucesso da Bíblia, ou é uma igreja que aborda o que a ciência exige, o que a lei exige para uma escola? Não, nós não somos uma igreja, né? Isso a gente tem muito claro. A gente tem muito claro. Nós somos uma escola. Uma escola. E eu acredito que a formação durante esses anos também nos fez entender um pouco a própria limitação da ciência. Entende? O Derli depois... fala um pouco da tua formação na sequência, Derli, na área. Depois também falo até... Dentro dessa ideia, por exemplo, o que acabou acontecendo assim? Eu fiz teologia, fiz, por exemplo, cursos de especialização na Universidade Federal, MBA em gestão de tecnologia da informação. É porque a nossa carência não só de ciência, mas de conhecimento empresarial era tão pobre que a gente foi pela vontade, vamos fazendo, porque a gente quer fazer, acho que é por aí. Ele fez depois a teologia no Seminário Batista, fez pedagogia, como é que eu vou dizer, a busca continuou. Então, assim, a luta continuou. Mas, então, assim, só que nós nos deparamos com assim, uma questão interessante, porque a minha ideia funcionava assim. Talvez seja um pouco infantil o que eu vou dizer, pelo menos para a época, mas talvez ainda continue isso dentro de mim. Assim. A minha ideia era assim, eu tenho que ter uma escola muito boa, eu tenho que ter um bom material, eu tenho que ensinar os meus alunos de um jeito tão forte que eu tenho que ser tão bom no que eu estou fazendo que o pai que não é crente vai deixar eu falar de Jesus aqui dentro porque você é bom. Porque eu sou bom. Gostei dele. Só que isso tem um preço. Tem um preço seguinte.
foi um ano que nós mais perdemos alunos, porque nós estamos na ideia o seguinte, os alunos vão ter que aprender, velho. Eles vão ter que aprender. E aí nós começamos, porque assim, a Raquel é meio nerdinha, assim, sabe? Ela gosta de estudar bastante, tá em coisa, mestrado, doutorado, essa coisa, ela é meio nerdinha. Eu sou um pouco mais devagar, mas o que falta, como eles digam, o que me falta de inteligência, eu tenho de vontade para fazer. Então é isso. Então, assim, eu peguei, vamos. Começamos assim, então aquele ano foi terrível, porque perdi um monte de alunos, porque a gente começou a apertar demais. É que quando você cobra demais o conteúdo, você incomoda a família. Você incomoda, você gera um problema. Então, assim, ó, do tipo assim, na época, então eu tô falando de alguns anos atrás, não agora, mas alguns anos, tipo, se o cara não fez a lição, o pai recebia um SMS, Fabiano, teu filho fez a lição. Então, bem assim, era esse padrão. Que triste saber que isso é ruim, né? Isso é encarado como algo ruim. Então, assim, o que aconteceu? As famílias não entraram nessa vibração que a gente está. Então, como é que eu enxergo hoje? Então, eu acho que assim, nós temos um material, vamos chamar assim, secular, que é da Positivo, vamos dizer que é um dos melhores do país, ó, coisa Sistema de ensino. Sistema de ensino, site Positivo, aquela coisa lá toda. Então, o material por si só já nos dá uma qualidade boa. Já cumpre bem tudo que uma escola por si só seria tão basicão. Por exemplo, eu tenho meus filhos que saíram daqui, se formaram Fundamental 1 aqui e foram em outras escolas, grandes redes aqui de Curitiba, e não passaram vergonha, passaram na Federal sem problema nenhum. Ótimo. Então, assim, eu tenho um mínimo de qualidade. Só que então eu tenho essa questão comigo no sentido de resultado. Então, eu acredito, não, as famílias só vão me tolerar se eu for bom. E a gente tentou buscar isso assim, a partir do momento que você estuda ciência, você vai ver que ela não é infalível como dizem. Você vai ver que tem situações ou questões que ela mesma não responde. Sim. Você vai ver que a própria história científica, ela é contraditória. E o que aconteceu? De uns tempos para cá, alguns cristãos, por exemplo, lá o Dr. Marcos Eberlin, por exemplo, o camarada está dizendo, eu sou um cientista, um dos mais citados no mundo acadêmico, que é o Marcos Eberlin, e ele fala, a ciência tem problemas. Ele começa a dizer que cientificamente o criacionismo é muito razoável. Então, o que aconteceu? Nós pegamos a veia no sentido de que, ao mesmo tempo que eu quero ciência, e vamos estudar sobre isso, mas ao mesmo tempo a gente pega o seguinte, olha, ela não é infalível, o método dela é politicamente comprometido. A partir do momento que a própria ciência se vulnerabiliza... Ela não é isenta, né? Ela não é isenta. Nunca foi. A gente que talvez, a humanidade que talvez colocou num pedestal que não deveria. Perfeito. É a hora que começa a gerar a conjunção das verdades bíblicas com as verdades que se conhecem e ver que elas não se opõem, né? O que é verdade mesmo da ciência não se opõe à verdade bíblica, né? Pois é. E vocês aproveitaram bem esse momento, que baixaram a guarda da ciência e entraram com a palavra. Excelente. E o básico, vamos dizer assim, o conteúdo acadêmico, a gente trabalha com o sistema de ensino positivo. Certo. Mas eu atualmente sou vice-presidente do Sinep Paraná, do Sindicato das Escolas Particulares do Paraná. E lá é um lugar assim, que a gente troca muito conhecimento a respeito de parte legal, parte formal, tudo. E eu lembro de estar conversando com algumas pessoas, discutindo a respeito do ensino religioso. Sim. A hora que o ensino religioso entrou na BNCC, na Base Nacional Comum Curricular. Porque a hora que o ensino religioso entrou na Base Nacional Comum Curricular, o governo ditou a cartilha. Ele disse, a escola particular pode ter ensino religioso ou não. Ela escolhe. Mas se ela tiver, o que ela tem que trabalhar é isso. E o que diz a BNCC? Não fala em Deus, não fala em Jesus Cristo, não fala em Bíblia, não fala em salvação. Nada disso existe na disciplina de ensino religioso. E daí a gente começou, como que nós vamos continuar falando de Deus para os nossos... Nós tínhamos que legalmente embasar isso. E isso sempre é uma preocupação nossa, né? Então, o que aconteceu aqui? Escolas particulares não são obrigadas a ter ensino religioso. Nós tiramos da nossa grade, nós não temos ensino religioso já há uns 4 anos.
e nós incluímos uma disciplina chamada Educação Cristã, na parte diversificada. Porque quando eu tenho uma disciplina na parte diversificada, eu posso estabelecer o conteúdo. Você tem autonomia. Exatamente. Isso. Então, a nossa educação cristã ela acontece em 2 momentos, são 2 horas aula na semana. Um é um culto, que acontece agora esse ano é sextas-feiras, um culto com todos os alunos, onde os alunos têm aí toda uma questão de oratória, eles cantam, eles pregam, às vezes a gente tem convidados, então é um negócio muito dinâmico. E nós temos uma aula por semana, né, que é de educação cristã, dado dentro de sala de aula, com material específico que o Derli, né, e o Joel produziram ali, e esse material trabalha temas atuais. Um dos quais é a questão do evolucionismo e criacionismo, porque ele vai pegar o material lá do positivo e vai falar sobre evolucionismo. Uhum. E daí o que eles vão dizer? Uma professora doutora pela Federal em Biologia que escreveu essa parte. Explicar como é que é a história lá que vocês trabalham bastante dele, do criacionismo e evolucionismo no material. Então, a professora Suelen, que é doutora pela Universidade Federal, ela escreveu o material. Então, o que ela pegou? Ela pegou, olha, a crença da evolução é essa. Mutação, isso, tal. Ela começou, olha, qual é que é o problema? O problema da mutação é essa, isso. Aí nós pegamos esse arcabouço que ela escreveu, colocamos numa linguagem palatável, para a faixa etária, 10 a 14 coerente anos. com a faixa etária. E falamos assim, Suelen, nós destruímos o que você escreveu? Não, é isso mesmo. Aí colocamos isso no nosso material e esse é o nosso material que o aluno aprende aqui. Então ele vai aprender O evolucionismo porque faz parte do conteúdo. Mas agora ele vai dizer que ele vai poder refletir. Materiais assim, totalmente colorido, 8 volumes. que a gente desenvolveu. E esse material aqui que a gente fez, até o pessoal cristão que fez, está aqui, onde é que está o evolucionismo? Está por aqui. E aí a gente tem esse material aqui, ó, que vai falar sobre a teoria da evolução e tal. Eles abordam tudo aqui, né? Aí vai falar mutações, recombinação genética e tudo mais. Aí começa a dizer os erros dessa mutação, algumas contradições e tal coisa. Aquilo que nem a própria ciência consegue explicar. Então, coisas que pra mim era novidade, eu comecei a pesquisar também, e a professora Suelen trouxe as informações de cientistas cristãos, desde o saudoso professor Adalto Lourenço e o Marcos Eberlin e tudo mais. Então, pessoas que existem, da citação dos livros. Design inteligente. Exatamente, vai falar do design inteligente. Aqui tem alguns livros no final lá, algumas indicações de literatura e tudo mais. Quer dizer, alguns vídeos. Então, a gente gosta de ciência, claro, mas a gente procurou passar essa outra informação também. E no que diz respeito ao estatuto de uma escola, isso aqui, respeito à autonomia ele está dentro da nossa grade curricular, da proposta pedagógica, então, do regimento. É possível fazer. Por exemplo, quando nós fomos mudar o nosso regimento, nós fomos mudar o regimento. Então, está 100% legal, vamos mudar o regimento. Bom, aí você chega no poder público, não, mas vocês não podem fazer isso. Uhum. Não, porque veja bem, aí começa. É a mesma dificuldade que se tem para qualquer igreja ter um alvará, por exemplo. Se você pode criar qualquer situação, mas se você dizer que vai fazer uma igreja, o tratamento é diferenciado. Então... E as famílias que vão deixar os filhos aqui? Eles sabem, eles são informados, porque eu imagino que uma família cristã da igreja de vocês, que conhece vocês, já traz esperando que tenha o culto da sexta-feira, que tenha um material como esse aqui. Mas talvez uma família não cristã que se mudou para o bairro, vai mais pela questão geográfica do que pela questão pedagógica. Sim. Ela vai ser avisada que esse serviço vai ser ofertado para eles? Com certeza, né, Fabiana? A gente brinca assim, que já começa no outdoor, né? O nome já sugere, né? Evangélico, né? Ninguém entra aqui desinformado. Inclusive, a camiseta, a gente sempre dá uma camiseta na campanha de matrículas, né? Uhum. Me dá só um minuto, Fabiana, deixa eu pegar aqui.
A camiseta que a gente deu esse ano, vou mostrar aqui para vocês. Essa é a frente, né, com o logo da escola, uma coisa mais tradicional, e as costas é o credo apostólico, né? Então aqui está o credo apostólico, tal. Nós cremos. E o uniforme é obrigatório para os alunos. Sim. O pai vai ter que comprar. Essa eles ganham. Essa eles ganham. Do credo, fez a matrícula, é um brinde da escola, né? Porque a camiseta mesmo de uniforme usual é outra, essa é um brinde. Nossa proposta pedagógica tem toda essa parte de educação cristã, o regimento, e quando o pai assina um contrato com a escola, uma das primeiras cláusulas ele diz que ele está ciente que é uma escola confessional evangélica, pautada na Bíblia, com palavra de Deus, blá, 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 todo, e daí aparece, inclusive, agora esse ano, a nossa filha Sara, que é advogada, modificou o nosso contrato, incluindo o credo. No contrato. No contrato. Então, quando o pai assina o contrato de prestação, ele sabe, vamos dizer assim, são evangélicos, mas o que acreditam? Cremos em Deus Pai, em Jesus Cristo, tem... Porque assim, essa questão de só o nome evangélico, às vezes fica assim, uma coisa é o evangélico do IBGE, outra coisa é o evangélico do Livro da Vida, né? Sim. Vamos falar assim. Então, assim, nós temos conhecimento que tem colégios assim muito tradicionais que guardam o nome de uma determinada denominação, uma confissão religiosa. Só que a gente sabe que o material didático deles foi comprado por um grupo secular, vamos dizer assim. Que não compactua. Inclusive o material cristão, né? O religioso. Esse material que eles usam dentro desse colégio já foi adaptado para uma certa ideologia do arco-íris. Entendi. Então, não, mas eu estou colocando naquele colégio que tem o nome X. Nome cristão. Só que o conteúdo não vai ser já foi. Então, isso aí, daí a família que está procurando, é o que eu sempre digo, a gente conversa com os pais. Se informe sobre isso. Mas o pai não vai saber. Tipo, ele acredita. Às vezes o pai acredita, só pelo nome. Aquela história. Mas busque essas informações são importantes. Isso é parecido uma bebida sabor café que estavam vendendo por aí. Certo, que não é sabor né? café, mas não disse que tinha café ali dentro. Exatamente, exatamente. E agora me diga uma coisa, eu sou um pai, vou colocar meu filho numa escola evangélica, que segue os princípios cristãos, que fala da palavra de Deus. Logo, meu filho aqui não vai sofrer bullying, eles não vão brigar, não tem palavrão, não vão ficar, não vai ter namoro, essas coisas, namoro escondido. Vocês ainda pegam mais novinho, mas se fosse numa escola de ensino médio, o vape, por exemplo, não aconteceria aqui se aqui tivesse ensino médio. É tipo o céu. Não. Não é. Não é tipo o céu. E às vezes, Fabiano, é uma coisa assim que nos chama a atenção. Nós temos muitos alunos de famílias evangélicas, né? Temos alunos que são, por exemplo, os avós eram evangélicos, os pais não frequentam, mas acabam tendo uma afinidade. Temos uma preferência muito grande por pais tremendamente católicos, porque eles gostam da parte cristã da escola, né? Sim. E tem famílias que não vão em lugar nenhum, mas eu quero que o meu filho tenha alguma base. Terceirizaram a religiosidade do filho, a vida religiosa do filho. Eu acho que sim. E às vezes a gente se depara até com uma situação daí polêmica e preocupante, porque às vezes você tem situações de disciplina, você tem situações de falta de proximidade, de relacionamento de pais com filhos, de situações dentro de famílias evangélicas, dentro de famílias, vamos dizer, de filhos de pastores, e daí muitas vezes o que é que se depara? Com uma dificuldade quando você chama o pai, quando você chama a mãe e diz, olha, está acontecendo isso, aquilo. Só que às vezes o pai e a mãe têm uma ideia tão divina do filho dele que ele não aceita que possa estar acontecendo determinadas situações
que acontece com qualquer criança, entendeu? Olha, se preocupa com uma amizade, se preocupa com, sei lá, com uma cola, sabe? Com pequenas coisas que precisam ajuste. Que precisam ser orientadas. São crianças, são adolescentes, e às vezes a gente tem mais dificuldade em chegar na família evangélica raiz dela, admitir que esses problemas existem dentro da família do que na comunidade de um modo geral. Nem sempre, né, Fabiano? Graças a Deus. Sim. Mas existem situações, às vezes, nesse sentido. Então, assim, não é o céu, mas a gente tenta, a gente se esforça para... É o que o apóstolo Paulo falou, até que Cristo seja formado em vocês. A gente tenta estimulá-los, inspirá-los, fiz de tudo para ganhar alguns, né? A gente tenta para que a gente consiga passar alguns anos com eles para formar alguma coisa neles. Essa é a nossa tentativa. Então tem o culto, tem a aula de educação cristã, tudo com conteúdo atual, né? Foi feito assim. O bullying, que você falou, o bullying, o cyberbullying estão ali num dos conteúdos. E daí desse conteúdo do que acontece hoje, a gente vem para a Bíblia, né? As redes sociais, a exposição nas redes sociais, uma questão que é moderninho aí, entre adolescentes, a questão de nudes, de exposição indevida. Então, tudo, o material vai começar falando disso e trazendo o que a Bíblia fala a respeito disso. Então, o material ele é temático, ele tem alguns temas atuais que a gente vai tratar esse tema remetendo para a Escritura. Normalmente a gente faz, nas igrejas fazem o contrário. Você pega a Bíblia e aplica, né? Aqui a gente tentou fazer para chamar a atenção algo diferente. Então, um tema, um dia a dia, mídias sociais, então puxa para cá e puxa. E traz a palavra de Deus. E a gente tem o serviço de capelania, né? Então a nossa escola tem o serviço de capelania escolar. Então o aluno que está internado, a família que está passando por uma situação, vamos dizer, mais difícil, o aluno que está... Porque às vezes o aluno está requerendo cuidados da gente, mas não é pedagógico. O cara vai bem, o cara tira boas notas, mas você percebe que tem alguma coisa a mais ali. A gente tem todo um cuidado na entrada, você vai perceber, a gente tem uma sala toda de vidro, o capelão atende ali para evitar qualquer coisa. O capelão sentou numa sala sozinho, com um menino. Não, é uma sala toda envidraçada, todo com pessoas. Exatamente. A gente tem um cuidado que a criança ou adolescente fica de costas ali para não se sentir exposta ao capelão. Senta, orienta, conversa. É comum eles saírem, às vezes, até chorando, eles se abrem de maneira que às vezes eles não conseguem. É criado esse espaço. De um modo geral, o atendimento fica dentro da própria capelania. Situações mais críticas ou que requerem, daí é chamado a família. Olha, isso daqui requer um olhar da família mais próximo. Até aconteceu um fato esses dias, foi quarta, quinta-feira, assim. Ex-aluno, 2 anos atrás já saiu. Já faz 2 anos que ele saiu para o médio. Estava conversando com o nosso capelão aqui. A família está passando por uma dificuldade, a gente conhece há alguns anos a família, e o rapaz que já não é mais... Veio procurar o capelão. Conversar com o capelão e tal, e coisa, foi atendido ali. Então foi um vínculo forte, foi uma marca que ficou... Então tem esse aspecto, né? Ao mesmo tempo que a gente quer ser, vamos dizer, conteudista, no sentido de que você vai ter que fazer as coisas direito, e o conteúdo, mas tem esse aspecto que a gente... Que vocês conseguem, inclusive, suprir, atingir essa demanda. Como diz a gente, tenta, mas... Certo. Agora, veja só, olhando para a educação como um todo, uma escola cristã hoje, né, a escola de vocês, hoje vocês veem para as famílias, para a sociedade como um todo, uma necessidade, tipo, as pessoas precisam ter uma escola como a de vocês. Vocês veem como uma estratégia de quem? Da igreja, do corpo de Cristo. Não, a igreja precisa ter uma escola como a de vocês, porque através da escola de vocês, o próprio papel da igreja é cumprido. Ou a escola de vocês é uma bolha, que pega o pessoal da igreja, fecha aqui numa escola de crente, depois vai para uma universidade de crente, depois vai trabalhar só para crente, e vai ficar aquela coisa fechada.
Bem, às vezes algumas coisas dessas algumas nós concordamos, outras nós não concordamos. Um exemplo eu sempre digo assim, a gente tem muito claro, quase 30 anos lidando com a escola, nós temos um ponto de discordância, como é que eu vou dizer? Claro, né, em relação à escola. Eu às vezes dizia, Derli, a gente pode ir numa igreja, eles abrem um espaço no culto, a gente usa ali 30 segundos, um minuto para fazer uma divulgação, tal. O Derli fala, igreja é um lugar que as pessoas vão para cultuar a Deus, ponto. Qualquer coisa dentro do horário do culto que não seja cultuar a Deus... Não. Então, assim, aí eu sempre digo para ele, eu não concordo, mas eu respeito e eu não faço porque eu respeito, mas são visões. Eu digo, podia ser bênção, a família... Não, a família vai lá para servir a Deus, para culto. Horário do culto é para isso. Antes, depois, tudo bem. Mas então, né, nesse sentido, eu te diria assim, não é uma bolha, tá? E eu não vejo hoje a escola como sendo um braço da igreja. Poderia ser um braço da igreja de Cristo, vamos dizer assim. Não da igreja instituição. Não das igrejas instituição. Um braço do corpo, faz uma estratégia para a igreja corpo de Cristo ampliar e cumprir o propósito de Deus na Terra. É que a igreja hoje, de um modo geral, Fabiano, a criança vai lá, se você espremer mesmo, a gente diz, tem 1 hora ou 2 de escola dominical. Fora o tempo que está recebendo, que está dando lanche, que está servindo pirulito, que está pintando... Certo. Quanto tempo tem de palavra de Deus ali, né? Então, se a gente espremer bem... E num único encontro, quanto que a cognição de uma criança suportaria conteúdo, né? Bíblico que seja. Então, eu acho que hoje, no mundo de hoje, pensando numa família cristã, uma família, às vezes, que os pais trabalham o dia inteiro, né? Que não tem aquela situação ideal meu filho vai 4 horas. E hoje a gente tem a obrigatoriedade a partir de 4 anos na educação infantil, certo, né? E se for contar com uma creche pública, ela vai ser no mínimo 8 horas por dia. Então, quer dizer, essa criança ela vai estar sendo... ela vai crescer, né, nesse ambiente. Então, eu vejo hoje como uma necessidade muito importante para as famílias cristãs para conseguirem passar aquilo que o judeu conseguia, que era passar a sua fé, a sua convicção para a geração seguinte. E assim, isso arde para mim, sabe, Fabiano? Que, por exemplo, o Derli vem de um contexto não cristão e aceita Cristo lá aos 18, 19 anos. Eu venho de uma família assembleiana, de uma igreja todo mundo assembleiano, aos 10 anos de idade a foto com 50 crianças tocando violão e só 2 chegaram aos 18 anos sem se desviar da igreja. Então eu venho do contexto que muitas regras, uma igreja, né, digamos, forte, mas que o adolescente não conseguiu ficar nela. Permanecer. Então perdeu toda uma geração de adolescentes, né? Certo. Eu acho assim que às vezes, agora falando assim um pouco das minhas emoções, vamos falar assim, como gestor da escola, assim, às vezes eu me sinto sozinho. Por quê? Porque algumas denominações enxergam a escola cristã como, por exemplo, poxa, legal, tem uma escola, beleza, antes tem uma escola XYZ, uma escola beleza, só isso. Mas, você quer ver uma coisa? O que eu quero dizer é que a igreja não enxerga a escola como um instrumento de promoção do reino de Deus. Eu já fiz, queremos capelão para trabalhar conosco. Poxa, nós somos uma escola pequena com recursos limitados. Então, o salário que nós vamos conseguir é limitado. Mas nós fizemos ofício para N, eu vou chamar de fábrica de pastores, né? N faculdades. Ninguém responde. Parece que os acadêmicos ou não olham para essa função como algo pastoral, algo do cumprimento. Só parece que eu acho que eles estão formando elementos de uma igreja templária, vou chamar assim. Tudo tem que funcionar no templo, na instituição física da... Exatamente. Então, por exemplo, nesse sentido, cara, como é que eu faço? Então, eu acho que é uma necessidade tão grande que eu acho que as nossas denominações deveriam ter. Sei que tem N questões de gestão administrativas complicadíssima
para as denominações terem as suas escolas. Mas se você analisar, várias denominações fortes começaram colégios e pararam, retrocederam. Então, assim, se você olhar assim, quais são as escolas cristãs realmente que vai, a gente conta nos dedos. Uhum. Então, eu acho que é um segmento necessário. Porque, assim, necessário no sentido teológico e necessário no sentido social também. Porque nós não temos, assim, eu não vejo condições da gente estar influenciando a juventude na igreja aos moldes que muitas denominações fazem de maneira adequada, porque por absoluta falta de tempo, não é por falta de vontade. Pelo pouco tempo que a pessoa está lá exatamente imersa naquilo. Mas, Fabiano, eu acho, a gente até conversou um pouco antes nessas tuas... Você passou algumas sugestões ali de questões e a gente conversou assim. Eu começo a ver um impacto diferente na nova geração. E isso nos alegra o coração. Sim. A faixa etária aí de 40 anos, de 30 e poucos anos, era assim, ai que legal, é uma escola cristã, eu vou dar aula lá. Uhum. Mas daí, de repente, a escola católica ou a escola espírita me chamou e paga R$50 a mais. Eu sou profissional, eu vou lá. Pronto, eu vou para lá. Ok. Hoje a gente começa a identificar uma geração aí na faixa de 20 e poucos anos, de profissionais, agora já formados, de professores que começam a entender o que eu estou fazendo tem um propósito. Isso é lindo, é a primeira vez que a gente está enxergando isso em 28 anos da escola. Uma geração que começa, jovens, que estão entrando agora no mercado de trabalho, que estão recém-formados e enxergam. Aqui eu consigo ter um propósito, aqui eu consigo fazer um trabalho que vai além de levar a minha remuneração para suprir a minha necessidade. O trabalho que eu faço, eu impacto vidas. Eu modifico vidas, eu abençoo uma nova geração e eles percebem, e nós tivemos uma dificuldade disso, de perceber assim, nós já passamos aí da faixa dos 50 agora, né? A nossa capacidade de comunicação com o nosso adolescente, o aluno mais velho nosso tem 14 anos. Certo. A nossa capacidade de comunicação com ele, ela já é dificultada. Já tem um a nossa linguagem aí. já é restrita e tal. Quando eu consigo professor aí de 22, de 23, de 24 anos, aí inclusive os outros professores ficam bravos, a gente percebe, calma, mas eu venho aqui todo dia, fulano vem aqui uma vez por semana e os alunos chegam nele, contam suas dificuldades, abrem o coração. Então, o que acontece? Quando a gente consegue aí, professores mais jovens, dispostos a impactar no reino de Deus, a fazer diferença, a terem um propósito na missão de educar, a gente está vendo que esse resultado dessa geração mais jovem, e mesmo assim, um cara de 23, 24 anos para o de 13, 14, é outro mundo. Aquele tinha VHS, alugava fita cassete e rebobinava. Esse daqui não tem ideia do que é isso, né? Só que mesmo assim eles conseguem se comunicar de maneira muito mais eficiente do que nós, do que o professor de 30, 40 anos. E tentem tirar a posição de vocês de donos de um empreendimento que influenciaria diretamente na resposta. Tá. Né? Veja se vocês conseguem. Pensem em vocês como pais, cristãos. Família cristã tem que colocar os filhos na escola cristã? Ela tem escolhas. Né? Ela tem escolhas. Ela pode ou não colocar. Só que a questão é assim, você como cristão tem que ouvir só música cristã? Você tem que assistir só filme cristão? Você contrataria babá para cuidar do teu bebê que seja cristão ou não? E daí a questão é, quantas horas de concessão na semana você está fazendo? Para aquilo que eu assisti no mês um filme com o meu filho que... Tá, então você fez 2 horas de concessão. Quando você tire a ideia assim, escola como sendo um item. Pense escola como quantas horas do teu filho acordado. E quando a gente fala em escola integral, a coisa fica... A gente tem aluno que entra às 7 da manhã e sai às 18h30, o horário que a gente fecha, né? Então, essa criança
tem muito mais influência da nossa equipe, dos nossos professores, do que do próprio pai e da própria mãe. Sim. Ainda mais se levar em conta o tempo que ele está dormindo. Tal. Então, ele está aqui acordado, né? Eu brinco, ele está limpinho, cheirosinho, com saúde, né? Porque daí depois, no final do dia que está suadinho, quando está doentinho é da mãe. A gente só tem o tempo, o VIP, o horário nobre a parte boa da criança, né? Então, assim, ele é obrigado? Não. Se eu ouvi uma música não cristã, assisti um filme, assisti uma série, mas eu rompi o meu pacto com Deus? Possivelmente não. Só que assim, você vai deixando as coisas irem, como é que eu vou dizer? Virem acumulando. E para nós, quanto adultos, tem um impacto. Mas qual que é o impacto na vida de uma criança? Qual que é o impacto na vida de um adolescente? Que os filtros ainda não estão estabelecidos. Como empreendedores de uma escola cristã, professor, para dar aula aqui, tem que ser cristão? Eu vejo assim, primeira coisa, é impossível uma escola cristã fazer um anúncio e dizer assim, contrato professor e como é que se diz a lista ainda das igrejas validadas. Não existe, né? Nós temos professores evangélicos e professores não evangélicos, né? Nós temos isso. A escola tem uma preferência por ter professores que sejam alinhados aos valores da instituição, com certeza. Como qualquer empresa tem, né? Você entra numa loja de jeans, você vai ver pessoas, né? Você entra em determinada loja de maquiagem, você vai ver pessoas alinhadas aquela proposta daquela empresa, né? Eu já tive professores, e tenho inclusive profissionais, vamos dizer, católicos, com um excelente testemunho, um excelente trabalho, pessoas que marcam positivamente, como infelizmente já tivemos professores evangélicos que de repente não deram um testemunho tão bom, entende? Mas assim, é mais do que ser ou não ser evangélico, é a pessoa entender que aqui dentro existe um contexto que vai ser dessa forma. Vocês devem ter o feedback, o retorno de como é para cada profissional estar aqui trabalhando com vocês. Não sei se vocês já buscaram entender o feedback do não evangélico de estar aqui. Vocês têm ideia do que eles pensam de estar aqui numa escola evangélica? Qual que é o retorno que eles têm? Que é a impressão deles? A gente tem algumas situações assim de pessoas que esse tempo aqui mesmo, que às vezes não foi um tempo longo, mas que foram um tempo assim de refúgio de Deus, foram um tempo de restauração, foram um tempo de aproximação, sabe? Então, Deus trabalha não apenas na vida dos alunos e das famílias, mas também na vida dos profissionais. Não tem como, é uma troca, né? O professor que chega para dar aula, ele vai trocar com os alunos, ele vai trocar com as famílias, e às vezes ele pode receber coisas que... Mas oxalá, né, como diz a palavra de Deus, que são poucos os ceifeiros, né, que nós tivéssemos muito mais jovens, muitas pessoas com o propósito de impactar, entende? Impactar uma geração. Eu posso fazer outras coisas em outros horários e ganhar muito dinheiro, mas eu vou ter uma manhã, eu vou ter uma tarde que eu vou me dedicar e eu vou impactar. Propósito. Eu ainda acho, assim, talvez eu esteja, como diz, sendo tautológico, batendo a mesma coisa o tempo todo, mas assim, existe uma ideia em que de separar o que é santo e o que é profissional. Parece que não, aqui não se metemos nisso, aqui é minha profissão, minha fé, não... E na verdade, aqui, principalmente na nossa escola, não dá para ser assim. E é utópico, né? Isso não é real. Não tem como separar. Pois é, mas infelizmente eu acho muito... A gente acabou... criando uma ilusão de fazer essa separação. Eu não sei se o nosso cristianismo acabou criando isso. E na real não existe. Na palavra de Deus não tem como separar isso. Essa separação. E na academia o aluno vai encontrar isso, né? A gente tenta fazer muito essa diferença assim. Puxa, você vai sair daqui, não vai ter culto na tua escola. Mas a gente tem... conversado, tem trazido, até o pessoal tem feito aí trabalho com nossos alunos do Jesus nas escolas, tudo assim.
Mas lá onde você vai para o ensino médio, você pode fazer um núcleo, um culto, uma vez por semana na tua escola. Para onde vocês com o ensino médio? Não é um propósito hoje. Não. Se for um propósito do coração de Deus, nós estaremos lá. Mas a gente, graças a Deus, passou pela adolescência de 2 filhos, né? Graças a Deus, de maneira muito abençoada, mas graças a Deus a adolescência está chegando ao final de cada um deles. O adolescente, eu acho que Deus tinha que trabalhar mais no nosso coração essa questão da adolescência. Assim, Fabiano, a gente nota essa questão de comunicação das gerações. Eu não ligava muito para isso, mas ela é muito real. A gente vê, por exemplo, no meio dos gestores, vai lá no Cinep, porque isso, a geração X e Y, o pessoal não está nem aí, não sei o quê. Só que é o seguinte, eles têm uma coisa que nossa geração não tem, a comunicação deles é diferente, eles conseguem se comunicar entre eles e ir para baixo, os mais novos, eles conseguem se comunicar. Sim. A gente tem uma dificuldade. Sim. E a gente tem uma dificuldade. Então, assim, e a gente viu com satisfação essa mudança nesse comportamento que está vindo, essa nova geração e tal, e eu achei legal isso, mas essa questão do ensino médio propriamente dito, eu brinco, ó, Sara, Pedro, isso aí acho que é para vocês, porque nós não vamos conseguir falar que se pode. Mas se a Sara e o Pedro fizeram um projeto bem legalzinho, tem investimento. Pode ser que tenha. E é engraçado assim, essa questão de trabalhar com a nova geração. As primeiras experiências nossas foram 2 com pessoas bem mais jovens e não foi experiência legal, né? Não foi. A gente pegou um pessoal jovem, assim, difícil, parecia criança mimada, eu não sei se... E a gente não conseguiu sair do lugar, eu acho que a gente ficou mais de 1 ano sem contratar pessoas jovens, assim, tipo... Nossa, dá muito... Depois não, vamos voltar. E agora nós fomos surpreendidos com pessoas abençoadas, jovens, maravilhosas, assim, competentes, proativos e tal. Para fazer a diferença. Legal isso. Que lindo. Isso, tipo... Acredita-se numa nova geração de profissionais. Com certeza. Nós estamos vendo já isso. Que vão poder... Esse discurso de vocês é bem consenso no meio corporativo. Existe uma geração aí que deu trabalho para a direção das empresas. Exatamente por esses motivos que vocês têm falado. Uns ainda lamentam que ainda tem muito e tal, mas também está todo mundo esperando uma mudança. Agora, por exemplo, você fala do ensino médio, por exemplo, assim, o que eu acho que pode acontecer, que é um desejo até, como reino de Deus, assim, é que houvesse parcerias denominacionais ou não, enfim, que criasse mecanismos para que se atingisse essa geração. Escolas, talvez cursos livres, escolas formais como a nossa, ou cursos livres de inglês, informática, robótica, ou coisa parecida, que você pegasse isso na área do ensino. Então, vamos lá. Não necessariamente o ensino médio, mas cursos que atinjam essa galera, teatro, por exemplo, que eles venham fazer e recebam eu recebo para isso. E recebam da educação cristã que colocou. Exatamente. Então você vai criar, por exemplo, vamos criar Ele fala desde oficina de marcenaria, sabe, de coisas com as mãos também. O pós-médio já tem centros assim, tipo um centro europeu, tipo um SESI. Seria mais ou menos pós-médio. Isso, tá? É fazer um pós-médio para a galera do pós-fundamental. Isso. Seria mais ou menos essa opção. Exato. São, por exemplo, se empreendedores cristãos com essa mentalidade, vamos fazer alguma coisa nesse sentido, eu acho que poderia, assim, não digo que os caras vão ganhar muito dinheiro, mas para o reino de Deus, isso pode ser uma coisa interessante, porque existe uma lacuna de ociosidade. Existe. E quando, principalmente dessa geração de 14 anos para frente, o camarada vai ficar um pouco ocioso. E aí começa a pensar coisa ruim. E assim, pelo que eu conheço de vocês aqui, com essa mentalidade que vocês têm, com essa forma que vocês enxergam as coisas, e com quem está em contato com essa geração do ensino médio, eu estimularia vocês a acharem
um caminho, né? E talvez não sejam vocês as pessoas que vão falar com os alunos, certo? Porque vocês consideram que há um gap de comunicação. A gente é consciente da nossa... Da distância. Não chega a ser uma incapacidade, mas tem uma distância. Há uma distância, normal. Para falar com o adolescente. Talvez, mas que vocês sejam propulsores. Eu estimulo, porque crendo muito numa parceria família, escola, igreja, princípios e tudo mais, que esse é o caminho para os adolescentes, eu creio que vocês têm isso de uma forma bem arraigada. Eu dou maior força para vocês sonharem, acharem um caminho. Talvez seja esse caminho de cursos extras, cursos livres, talvez seja um caminho de fazer o Centro Educacional Evangélico ensino médio oficial mesmo, dentro dos parâmetros, uma escola formal. Deve existir algum caminho, mas eu acho que existe uma essência, existe um drivezinho, tá na nuvem de vocês aí. É só baixar, né, e fazer acontecer. De repente, porque é difícil uma escola com valores cristãos que olha para o ensino médio da forma como talvez precisasse, né? A gente vai conhecendo, vai conversando, a gente começa a ver problemas como vocês mesmos citaram aqui. E eu tenho a impressão que vocês conseguiriam tapar uma brecha aí, e que talvez essa distância de vocês, que parece limitação, talvez nem seja tanto assim. Talvez seja até o contraponto, né? Porque tudo do jeito deles também não dá certo. Sim, ok. Certo? Talvez sejam vocês o contraponto para trazer o prumo certinho também. E a própria formação nossa, a gente está pensando, né? Nós não fomos empreendedores ou empresários que vamos para o ramo de educação. Mas basicamente somos educadores, né? Eu vejo vocês missionários. Depois, o que a gente... Temos que aprender alguma coisa sobre empresa. Antigamente não tinha internet, livro fácil. A gente fazia o quê? Levantava às 5 da manhã, 5 horas da manhã de acordar. TV aberta, tinha o programa do Sebrae. Pequenas empresas, grandes negócios, para aprender o que era um ponto de equilíbrio. Para você, nós não tínhamos noção nenhuma oferta e demanda e de negócio, né? Não sabia nada. Aí lá explicava, eu tenho que ter 40 alunos para pagar minhas contas, eu só tinha 4, né? Então assim, não era um conhecimento que era muito útil na prática. Você percebeu mas estava lá. E depois a gente continuou correndo atrás dele, fez algumas pós na área. Eu fiz o MBA em gestão, depois mestrado, doutorado, eu acabei fazendo em administração, não em educação, porque a gente sempre tentou entender assim, a gente, a parte educacional, ela tá intrínseca da gente, né, da própria formação, parte cristã. Só que se no final do mês a escola não conseguir pagar as contas, ela vai ser mais uma entre... Esses dias eu estava contando, Fabiano, na nossa região aqui, eu cheguei a 30 escolas de educação infantil, escolas que fecharam desde que nós abrimos. Entendeu? Então, assim, a gente abriu no mês do Parque da Mônica. Parque da Turma da Mônica. Que abriu lá na estação. estação. Se dissesse esse terninho, o que você podia apostar? Cara, vamos no Parque da Mônica. Você é um dos caras, aposta nos caras que é muito mais fácil, velho. Por quê? Quem diria que 2 anos depois o Parque da Mônica estava falido e 28 anos depois nós continuamos. Mas sempre essa preocupação. Então, assim, a gente, o lidar com o público cristão tem essa questão, que legal, na igreja, né, tem uma escola cristã, arruma uma bolsa para o meu filho. Tá, mas calma, e como é que fecha a conta, né? Um desconto, tá. Mas se eu dou desconto para você, isso quer dizer que eu tenho que sobrecarregar o outro pai para no final... Poder equilibrar e a escola continuar. E ela continuar. Então, assim, essa é uma preocupação sempre nossa também, de correr atrás, de aprender que a nossa escola não tem uma mantenedora no sentido governo, uma igreja, alguém que a conta não fechou, tá aqui o cheque. Certo. Não, ela tem que se pagar. Ela tem que se pagar, né? Ela só vai continuar se ela conseguir, pelo menos, equilibrar as coisas, né? E daí é que vem a necessidade
do conhecimento gerencial, empresarial, empreendedor da coisa. Isso é uma outra, esses valores de vocês é algo que eu gostaria de dar um destaque, a necessidade do empreendedor estudar. Né? Isso aí Tá surgindo uma nova geração. O empreendedorismo entrou nas escolas, nas crianças, nos conteúdos. A internet, as redes trouxeram a ideia do empreendedorismo, mas trouxeram junto uma mentalidade que parece que desconsidera a necessidade de se estudar para ser um empreendedor, né? E isso tem se mostrado, há uma movimentação de todos os setores. Parem com isso. Tem que estudar para fazer as coisas do jeito certo, do jeito saudável. As dicas de vocês, todos os convidados que vêm aqui no nosso podcast têm que citar uma música, 2 links e 3 livros. Os 2, tá? Uma música pros 2, 2 links pros 2. A mesma música? A mesma música, os mesmos links e os mesmos livros. E cada um que você falar, o editor vai colocar a fotinha. Eu tinha pensado separado, nós não conversamos a cola, então vai, um de cada um aí, Dê. Um de cada um. Música. Bom, é do fundo do baú, né? Lógico. Logos, situações. Manda logos. 2 links. Bem, vou puxar sal para minha sardinha, o link do Educacional Evangélico. Pronto, olha. Vai tá lá, liberado. Vai aparecer história, aqui embaixo. Aqui, ó. Escola. Perfeito, perfeito. Mais um outro link. Um outro link. Olha, espada do espírito.et.br. É uma coisa... O que traz lá, Aderli? São notícias, não sei, internacionais, assim, do mundo cristão, assim. Certo. Alguma coisa assim, meio teoria da conspiração, algumas coisas. Mas de vez em quando eu gosto de... Quando você chega sexta-feira, que eu quero distrair a cabeça... E começo a ver aqueles negócios lá e às vezes, pelo menos em alguns momentos da minha vida me ajudou. Às vezes viaja um pouco na maionese, mas no geral eu gosto. Show. 3 livros. Vamos começar com a polêmica que você queria? Manda ver. É uma interrogação. Para quem ama, é uma interrogação e para quem odeia, é uma interrogação. É um livro do Richard Wurmbrand, né, que é aquele conhecido pela Missão Portas Abertas, pelo Torturado por Amor a Cristo. É um livreto dele, super difícil de encontrar, nós temos ainda, eu acho que é um livro raro, chamado Era Karl Marx um satanista? Ponto de interrogação. Essa é treta. Aí vamos lá, não é uma afirmação, tá? É uma interrogação. É uma interrogação. Tanto que ele faz todo o trabalho e o livro termina com essa interrogação. Como leitura de adolescência, ela me ajudou a passar por graduação, algumas pós com questionamentos. Com todo o embasamento crítico, vamos dizer assim, que existe hoje nas universidades, mas sempre teve aquele olhar desse livro. É um livretinho. Ótimo. Mais um livro? Bom, esse é do tempo lá do Clubão também, que para mim foi importante. Acho que é do Juan Carlos Ortiz, o discípulo, formação do discípulo, coisa assim. Certo. Ele é meio polêmico em alguns aspectos, mas também me ajudou. Mais um livro. Mais um livro. Então vamos puxar uma literatura da adolescência, vou puxar uma recente, né? Aí não deixa de ser uma homenagem às mulheres, né? É um livro polêmico, né? Que demonstra que as coisas não são fáceis, né? Ele se chama A Primeira Dama da Reforma, que é a história da mulher de Lutero, Catarina von Bora. Fantástico, pesadíssimo, do que aconteceu na vida daquela mulher depois que Lutero morre. Esposa de Depois que Lutero morre, né? Ela não teve direito a ter a herança do que era deles, ela não teve direito a ter a guarda dos filhos, porque uma mulher não podia ter a guarda dos filhos, né?
Legal. É um livro, assim, para a gente olhar hoje e dizer, tá reclamando do quê, querida, né? Catarina, vamos embora. A primeira dama da reforma. Dicas muito boas. Agora eu vou pedir para vocês me esquecerem aqui, um de cada vez, olhar para a câmera de vocês e dar uma mensagem que vocês quiserem para a galera que está nos assistindo. Por favor. Isaías 43:19, a palavra de Deus diz assim: eu vou fazer uma coisa nova. Eu estou trazendo uma coisa nova no meio de vós, né? Vejam que eu estou fazendo uma coisa nova, tipo, abre o olho e vê. Então, de repente, aí você já tem uma formação, você tem uma carreira, você tem uma ideia da tua vida e às vezes você está até cansado daquela rotina. E a palavra de Deus diz assim, olha, esquece um pouco do que ficou para trás, porque eu tenho preparado uma coisa nova para você. Abre o teu olho e enxerga isso. Isso às vezes para um redirecionamento de carreira, do teu olhar com a tua família, com a tua profissão, com os teus propósitos em relação ao reino de Deus, às vezes com essa tua visão que profissão está de um lado, o reino de Deus está no outro, né? Você que é empreendedor, como que você pode utilizar todos esses dons que Deus te deu, que você foi adquirindo, foi estudando, para transformar isso em propósito para o reino de Deus, uma coisa nova para a tua vida. Bom, eu queria agradecer essa oportunidade e me vem assim a memória, assim, às vezes momentos que eu entrei nessa escola aqui muito triste, às vezes mais parecido com aquele, às vezes a gente está triste meio que caminhando para Emaús, mas a parte legal é que Jesus que se encontra com a gente no meio do caminho e ele continua andando com a gente, mesmo que a gente nem sabe que ele está ali do lado, mas ele começa a falar e começa a aquecer o nosso coração. E é nessa esperança. Você que está me ouvindo, saiba que Jesus Cristo sempre está conosco no caminho e às vezes pode estar meio triste, mas ele vai aquecer o nosso coração e a gente vai voltar correndo de volta, revigorado, dizendo, olha, não ardia o nosso coração quando ele falar. Receba o meu abraço. Amém. Gente, obrigado mais uma vez. Que Deus abençoe muito vocês, Deus prospere vocês. Muito obrigado por tudo que vocês já têm impactado a vida das pessoas. Obrigado pelo tempo de vocês, por aquilo que vocês transbordaram aqui com a gente. Nós que agradecemos, Fabiano. Um grande abraço para você. Gente, valeu demais, muito valioso tudo aquilo que foi compartilhado aqui. Agora senta o dedo no link, espalha geral isso aí para mais gente receber desse conteúdo. E até o próximo episódio do One College Digital. Tchau!